Fala galera intensiva, tudo bem com vocês? O meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso terceiro Sunday Paper e o artigo que eu trouxe para a gente discutir hoje é um artigo que eu publiquei esses tempos atrás lá no meu Instagram. Inclusive vou deixar aqui em cima aqui, ó, o Instagram para vocês irem lá, conhecerem o meu Instagram e me seguirem lá também. E é um artigo que teve bastante comentário, um pouco de polêmica até em cima dele. Um artigo publicado em 2007 na Clinical Transplantation. Clinical Transplantation tem um fator de impacto de 1.518. O que eles publicaram nesse artigo? Pacientes submetidos a transplante pulmonar, e esses pacientes recebiam ventilação não invasiva, até aí tudo bem, né? Sem novidades, porém em posição prona. E aí foi o que pegou. Mas, dá para colocar o paciente, pode colocar o paciente que está em ventilação não invasiva em posição prona? Então vamos dar uma olhada aqui nesse artigo. Então, o grande problema desses pacientes é a hipoxemia, que vem de infiltrados pulmonares, diminuição do volume pulmonar, atelectasia, disfunção diafragmática e da síndrome pós-reimplantação. A gente vai falar um pouquinho dela depois. E a maioria dos pacientes, quando tem uma síndrome pós-reimplantação que não é muito grave, o uso de oxigênio, inotrópicos, diuréticos, vasodilatador pulmonar é o suficiente para reverter essa hipoxemia e manter esse paciente estável clinicamente até que se reverta essa condição da síndrome pós-reimplantação. Porém, em alguns pacientes que desenvolvem essa síndrome um pouco mais grave, é necessário o uso da ventilação não invasiva ou até mesmo da ventilação mecânica invasiva. Muitas vezes é necessário entubar esses pacientes para poder oferecer uma ventilação adequada para poder reverter esse quadro de hipoxemia. E qual que é o problema disso para esses pacientes? Qual é o problema, né, de eu entubar esses pacientes? É a pneumonia nosocomial. Esses pacientes, quando chegam do pós-operatório, são estubados dentro de horas, as primeiras horas já de chegada na UTI, eles já são estubados, e se a gente tiver que reentubar esses pacientes devido a esse quadro de hipoxemia, a chance deles adquirirem uma pneumonia nosocomial aumenta, e com isso aumenta a chance desses pacientes morrerem. Então é altamente desejável que a gente não entube esses pacientes para que a gente não tenha esse problema da pneumonia nosocomial. Como fazer isso? Como melhorar esse quadro? Então, a hipótese aqui do Feltraco era o quê? Que a gente precisa evitar a intubação desse doente pós-transplante, até porque esse doente também está imunossuprimido, então a chance dele adquirir uma nova infecção é bastante alta. E para fazer isso, ele queria associar a ventilação não invasiva com a posição prona. O que ele estudou, né? O que foi essa população dele? Então, na verdade, ele está apresentando aqui para a gente dois casos pós-transplante pulmonar, os dois que evoluíram com síndrome pós-reimplantação. E aí a intervenção dele foi o quê? Utilizar a ventilação não invasiva associada à posição prona. Falando um pouquinho mais sobre a síndrome pós-reimplantação, o que é? Então é uma forma de um edema pulmonar não cardiogênico, que vai ocorrer em mais de 95% dos pacientes pós-transplante pulmonar. Frequentemente já se instala no primeiro dia pós-operatório, está lá presente no terceiro pós-operatório, tem o pico no quarto e no quinto dia pós-operatório e está praticamente resolvida lá pelo 10º PO. Então a ideia dele era manter esses doentes estáveis até chegar nessa fase onde o paciente começa a evoluir com melhora e sair dessa síndrome que é por volta do 10º pós-operatório. Quando o paciente tem esse quadro de hipoxemia persistente aí por mais de uma semana, por mais de 10, 14 dias, então aí você começa a não suspeitar mais, né, da síndrome pós-implantação, então provavelmente isso é uma infecção ou uma rejeição aguda daquele órgão. Como que é feito o diagnóstico? Geralmente após exclusão de insuficiência ventricular esquerda, então o coração está ok, sobrecarga de fluido e rejeição do transplante ou infecção. O que era o racional? Sempre que os pacientes lá no serviço deles evoluíam com hipoxemia pós-transplante, eles sempre tentavam a ventilação não invasiva antes de intubar esses pacientes, então tinha sempre um trial de ventilação não invasiva para ver como esse paciente respondia. Adotar a posição prona era uma maneira de tentar acelerar essa recuperação das áreas que estavam lá consolidadas no pulmão.
E eles eram um grupo que eles tinham bastante experiência tanto na ventilação não invasiva quanto na posição prona. Eles estavam bastante acostumados a pronar os pacientes em ventilação mecânica invasiva por conta desses quadros de hipoxemia refratária. Então, eles quiseram associar isso, já que a gente sabe conduzir a ventilação não invasiva e a gente sabe pronar bem esses pacientes, vamos tentar fazer isso na VNI ainda, sem esperar o paciente ser entubado. Vamos tentar fazer isso de uma forma menos invasiva. O caso número 1, então uma mulher de 37 anos, pós-transplante pulmonar, foi estubada na 4ª hora pós-chegada na UTI, e depois de alguns dias ela evoluiu com extensas consolidações alveolares nas regiões dorsal e basal, em ambos os pulmões, e aí devido a essa hipoxemia sem resposta ao oxigênio, foi optada a ventilação não invasiva. Então aqui a gente tem a gasometria da paciente antes do início da ventilação não invasiva, utilizando somente o oxigênio. Então a gente vê aqui pH 743, PO2 de 59, PCO2 de 40, saturando 92%, com uma FO2 que variava entre 0,8 e 1. Então a gente vê que realmente a hipoxemia dela é bastante grave, né? Com uma FO2 bem alta, 0,8 a 1, ela tem uma PO2 só de 59, então uma relação PO2 e FO2 muito baixa. E aí foi optado então pela ventilação não invasiva. Para essa paciente, ventilação não invasiva com helmet, então o capacete, a gente vai ver já uma figura, para quem não conhece ainda o helmet. Pressão de suporte de 13, PIP de 5 e FO2 de 0,8. Então é aqui a paciente já com a ventilação não invasiva instalada através do helmet. Então essa bolha aí na cabeça dela é o helmet, o capacete. Aqui a gente vê o fixador que passa por baixo das axilas, aqui o circuito entrando, do outro lado tem um outro circuito, então o ramo ins e o ramo ex, e a paciente já em posição prona. Então a associação da ventilação não invasiva, da pressão positiva, com a posição prona para tentar reverter esse quadro de hipoxemia. Para isso, é necessário o consentimento do paciente, então conversar, explicar, tentar sanar todas as dúvidas, deixar o cara bem a par de tudo que vai ser feito para que nada saia errado. Sedação, foi utilizado um certo grau de sedação para facilitar tanto o tempo de VNI, porque o cara tinha que ficar praticamente o tempo todo, ele saía pequenos períodos da ventilação não invasiva, e ele tinha que ficar de 6 a 8 horas por dia em prona. Então, esse nível de sedação que eles utilizaram, um nível que eles comentam que é baixo, para o paciente poder ficar mais confortável tanto na ventilação não invasiva quanto na posição prona. E aí a VNI conseguiu ser descontinuada lá no 10º PO. Então quando a gente viu é quando a doença está se resolvendo. E essa aqui é a gasometria pós-tratamento, depois de todo esse processo de VNI mais posição prona. Então pH de 7,42, PO2 de 138, PCO2 de 38, saturando 98%, agora com uma FO2 de 0,3 a 0,5. Então vê como melhorou a oxigenação dessa paciente. De 59 foi para 138, usando uma FI que é de 0,3 a 0,5. Então a relação PO2 e FO2 dela também aumentou bastante. Então a ventilação não invasiva mais a posição prona conseguiu resolver essa hipoxemia dessa paciente. Então se a gente comparar aqui as gasos antes e depois, e essa gaso de depois é lá naquele dia onde eles descontinuam a VNI da paciente, no caso dela lá no 10º PO, então a gente vê uma melhora importante da PO2 e uma redução importante da FiO2 também, beleza? Caso 2, um homem de 44 anos, também transplante pulmonar, estubado aí na 10ª hora pós-chegada na UTI, que no 4º PO começou a evoluir com saturação, mais desconforto respiratório, então optou-se aí por iniciar a ventilação não invasiva. Então, para esse paciente, foi optado por uma VNI com máscara facial, pressão de suporte inicial de 12, PIP de 6 e FO2 de 0,5. Essa aqui é a gaso antes de se iniciar a VNI, então só com oxigênio. pH 7,36, PO2 de 62, PCO2 de 44, saturando 94%, com uma FO2 entre 0,7 e 1. Então a gente vê também que ele tem uma hipoxemia bastante importante, uma relação FO2, PO2 e FO2 baixa também,
e aí para ele foi optado VNI com máscara facial, porque ele era um paciente que já estava acostumado a usar ao longo da vida dele a máscara facial, então ele preferiu a máscara facial ao helmet, e aí com pressão de suporte de 12, PIP de 6 e FO2 de 0,5. Só que esse paciente começou a evoluir, com piora dessas infiltrações pulmonares perilares, atelectasia dos lobos inferiores, e aí piora da troca gasosa. Então, foi aumentado os parâmetros dele, então pressão de suporte de 15, PIP de 7, FO2 de 0,7. E só então o paciente concordou em utilizar a posição prona. Até então, até aqui, esse paciente estava sendo mantido só na ventilação não invasiva. Com essa piora do quadro e aumento dos parâmetros ventilatórios, então o paciente aceitou ficar na posição prona. Então, a gente vê aqui o paciente com a máscara facial, já na posição prona. Então, essa parte do consentimento é bastante importante, porque no início esse paciente não aceitou ficar na posição prona, ele preferiu só a ventilação não invasiva. Com a piora e a equipe explicando a importância e a necessidade disso, ele aceitou, também utilizou-se um determinado nível de sedação para que ele ficasse mais confortável na VNI e na posição prona, e a melhora foi tanto, o bem-estar para o paciente foi tanto, que ele começou a pedir para dormir em posição prona com a ventilação não invasiva. Então, ele passava todo o período noturno, dormia com a ventilação não invasiva em posição prona. E aí conseguiram descontinuar a ventilação não invasiva desse paciente lá no 8º PO. Então, 4 dias de tratamento desse paciente com ventilação não invasiva, mas posição prona foi o suficiente para reverter esse quadro de hipoxemia. Aqui a gasometria no dia que descontinuou a VNI, então pH de 7,39, PO2 de 92, PCO2 de 42, saturando 98%, com FI de 0,3 a 0,5. Então, uma melhora importante aqui na oxigenação desse paciente e na relação PO2 e FO2 também. Conclusão: a melhora na oxigenação com ventilação não invasiva na posição prona pode ser o resultado de vários efeitos combinados: redistribuição do fluido extravascular, recrutamento dos alvéolos não aerados e redirecionamento do fluxo sanguíneo pulmonar. Então, esses fatores em conjuntos fazem com que haja uma melhora da nossa relação ventilação-perfusão, e aí esse paciente reverte o quadro de hipoxemia. E aí, quando começou a surgir os comentários, essa certa polêmica em cima do artigo que eu postei lá no Instagram, eu fui dar uma olhada, ver na literatura o que mais que a gente tinha que suportava o uso da ventilação não invasiva em posição prona. E aí eu encontrei esse outro artigo aqui, que é do mesmo grupo, né? A gente vê aqui o autor principal, o Feltraco, é o mesmo grupo que está envolvido. Aquele trabalho anterior era de 2009, esse agora é de 2012, na Transplantation Proceedings, que tem um fator de impacto de 0,806. E aí, de novo, ventilação não invasiva, na posição prona depois do transplante pulmonar, só que agora eles associaram mais uma coisa: ventilação percussiva. Então, de novo, eles tentam explicar o racional por trás de tudo isso. Então, quando o paciente é transplantado, obviamente ele tem, né, a denervação desse pulmão transplantado, e aí isso gera uma alteração do padrão respiratório, a tosse desse paciente fica prejudicada, lentificação da depuração mucociliar, paciente mais sujeito à infecção e alteração da função musculoesquelética. A gente tem disfunção muscular associada também. E aí, de novo, qual o problema? Esse paciente tem um problema tanto na bomba, né, na função muscular, na parte ventilatória, quanto na função pulmonar, na troca. Como poder melhorar isso? Evitar a intubação de novo desse doente, porque senão isso aumenta a chance dele morrer. Utilizar a ventilação não invasiva mais a posição prona e, dessa vez, utilizando ventilação percussiva de alta frequência. Então, esse aqui é o aparelho que eles utilizaram para fazer a ventilação percussiva de alta frequência, que é o VDR4. Vou ampliar um pouquinho aqui a monitorização do VDR4. O que a gente vê aqui na tela? Então, que se a gente olhar aqui o gráfico, né, a monitorização dessa ventilação, a gente vê que são vários pequenos ciclos respiratórios, que é a ventilação percussiva de alta frequência, que são implantados dentro de macrociclos. Então a gente tem a frequência percussiva e
a frequência convectiva, que seria a frequência tradicional da ventilação mecânica. Então, o tempo todo, o ventilador está oferecendo essa ventilação percussiva, que é uma ventilação protetora, que evita altos picos de pressão dentro do pulmão, fazendo pequenos volumes correntes, por isso que essa oscilação tão alta, essa frequência tão alta. E essas oscilações ocorrem dentro de uma frequência convectiva, que é aquela frequência convencional da ventilação mecânica. Então a gente vê aqui períodos de uma pressão inspiratória mais baixa, né? Na verdade de PIP, uma pressão mais baixa, com períodos de uma pressão mais alta, onde a gente tem uma pressão de pico mais alta. Então a gente vê aqui pressão de pico 32, que é esse momento aqui, e a PIP de 10, que são os momentos de pressões mais baixas. Então o paciente está lá com a PIP de 10 e a ventilação percussiva. E de repente o ventilador aumenta a pressão e a ventilação percussiva continua dentro dessa pressão mais alta. Essas alterações de pressão mais baixa e pressões mais altas fazem também volumes correntes, né? Porque o ventilador aumenta a pressão, coloca mais ar para isso e depois alivia liberando esse ar, então isso também ajuda um pouco na ventilação. E assim era feita a ventilação. Por que eles escolheram o modo de ventilação percussiva? Porque, como esses doentes tinham lentificação da depuração mucociliar, tosse prejudicada, estavam sujeitos à infecção, a ideia é que a ventilação percussiva pode auxiliar nessa depuração da secreção. E aí, se o paciente consegue tirar essa secreção mais facilmente, a melhora desse paciente também vai ser mais rápida, tá certo? Então, é isso aí. A gente tem esses dois trabalhos mostrando que associar a ventilação não invasiva com a posição prona no paciente transplantado pulmonar com síndrome pós-reimplantação pode ser bastante eficaz. Não estou falando aqui que é para vocês fazerem, começar a colocar nos pacientes de vocês que ficam hipoxêmicos. A ideia é mostrar o quê? Que a gente tem que estar sempre aberto a novas estratégias. A gente não pode se fechar. A gente tem que estar sempre aberto a novas estratégias. E aí, dentro disso, tentar entender quem que é o paciente que pode se beneficiar, qual que é o racional por trás dessa estratégia, e não simplesmente dizer não e virar as costas para novas estratégias. Tá certo? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, não deixem de se inscrever aqui no canal, ajudem o canal a crescer para a gente poder espalhar mais ainda as informações, as evidências. Já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, receber a notificação dos novos vídeos aqui no canal. Deixa o seu joinha, mostra que você gostou, comenta, fala o que você achou, se vocês já tiveram alguma experiência com ventilação não invasiva em prona, se vocês acham que deve ser feito, se vocês acham que não, o que vocês acharam. Se vocês tiverem sugestões de tema para os próximos vídeos, para o próximo Sunday Paper, deixa aí o seu comentário. Sempre muito bem-vindo essa troca com vocês, tá certo? E até o próximo Sunday Paper. Valeu!